Nesse último trimestre, o tema que foi tratado por nós alunos com o auxílio de nosso grande professor Rogério foi um estudo sobre a parte agrária do Brasil, fazer análise de seus problemas, ver como deveria funcionar e como funciona de verdade. A agricultura brasileira moderna atualmente pode ser caracterizada principalmente pela agricultura familiar e patronal. A familiar, a qual é feita por membros da própria família em pequenas propriedades rurais. Já a agricultura patronal, ao contrário com familiar, tem uma mão de obra contratada em grandes ou médias propriedades rurais, tendo toda a sua produção voltada para a exportação. Vale lembrar que temos reflexos desde a época colonial da agricultura brasileira, já que algumas características são mantidas pela maioria dos donos de terra. São elas os latifúndios e a produção voltada para a exportação. Vimos que a agricultura patronal, por ser totalmente voltada à exportação, não alimenta a população do Brasil. Por outro lado, a agricultura familiar acaba tendo outro destino e por isso acaba ajudando na alimentação da população brasileira. Uma relação importante de ser feita é sobre seu modelo predominante, que no caso é patronal, com a grande mudança de preços das commodities dentro do Brasil. Como vimos, quando o preço deste aumenta, no mesmo momento toda a agricultura se volta a negócios rurais e vai investir diretamente nessa commodity, fazendo então com que seu preço suba. Junto a esse aumento e queda de preços de certas commodities, ou seja, essa grande instabilidade é a consequência de falta de estoques rurais do produto. Estoques os quais teriam função de conseguir deixar um preço mais estável. Outra discussão que veio ao nosso trimestre é sobre a reforma agrária. A reforma agrária se mostra muito importante, porém muito difícil de se ocorrer no Brasil, devido aos donos de terras ocuparem cargos políticos ou muitas vezes terem influência no governo de candidatos. Bom, a reforma agrária iria democratizar o espaço de terra no Brasil, fazendo com que mais pessoas tenham oportunidade de plantarem uma terra própria. Algo que iria empregar mais pessoas, pois no agronegócio, como visam sempre os lucros, o uso de máquinas é maior, ou que desemprega uma certa população. Bom, o Brasil sofreu com um processo chamado modernização conservadora, processo o qual modernizou o campo, trazendo máquinas e tecnologias de universidade para o seu uso, mas por outro lado manteve seu formato patronal latifundiário, por isso seu nome conservador. Já que a reforma total se mostra muito difícil de acontecer, vem ocorrendo uma tímida reforma, pois com movimentos como, por exemplo, o MST, áreas que ficam inativas, o governo as compra dos seus proprietários e doa de graça para participantes do movimento, algo que em teoria democratiza o campo. Porém, essas terras geralmente já estão inférteis e acabam então gerando até lucro para o grande proprietário, o governo comprar uma terra infértil dele. Falando um pouco agora sobre o grileiro, um agente social do campo brasileiro, ele está totalmente ligado aos conflitos que tem no campo. Pois o que o grileiro faz é o seguinte: ele entra em uma terra que aparentemente não é de ninguém, e quando vem o governo, ele diz que a terra é de seu avô comprada há tantos anos. Para isso, ele falsifica um documento falso, colocando o documento em uma caixa com grilos, o que irão comer o papel, deixando ele com um aspecto mais velho, para assim poder enganar o governo e ficar com